Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. Também vai ser projetado aqui, como tem sido, na versão NVI. A partir do versículo 4, então. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Meus irmãos, uma das principais marcas do cristianismo é a vida comunitária. Deus, ele realmente tem prazer, a gente vê isso ao longo de todas as Escrituras, ele tem prazer em criar um povo e chamá-lo de seu. Ele tem prazer em criar essa família, e eu e você, a gente devia se sentir privilegiado de fazer parte desse chamado, de ter sido eleito, de ser escolhido por ele para participar dessa família. A igreja, por si só, é um grande milagre, meus irmãos. Deus, ele reúne diversas pessoas de diversos lugares, diversas cidades, com sotaques diferentes, e em pouco tempo de vivência, o amor que a gente passa a sentir uns pelos outros, ele é sobrenatural. Tem pessoas que estão na nossa comunidade há 4, 5 meses apenas, só que é impressionante a maneira como a gente acha que elas estão aqui há anos já. Se alguém de longe olhar e perceber, vai ver que parece que as pessoas estão aqui há anos já. Do nada chega alguém do Rio de Janeiro aqui, com sotaque todo diferente, e aí passa algumas semanas todo mundo se chamando de mané, brincando com as gírias que eles já falam, porque é muito natural. É um caso hipotético só, irmãos. Mas Deus, ele tem muito prazer nessa família, nesse povo que ele cria. E ele tem tanto prazer e cuidado que ele libera dons. Ele nos dá dons e ferramentas mesmo para nos auxiliar nessa caminhada em comunidade. Os dons espirituais, meus irmãos, eles são habilidades, capacidades mesmo, que são concedidas pelo Espírito a cada um dos crentes para que a igreja seja edificada, para que essa comunidade ela avance juntamente com o reino de Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que fala muito sobre a vida cristã na igreja local. E especialmente nesses capítulos 12, 13 e 14 ali, ele se destina a falar um pouquinho sobre o papel dos dons. E Paulo se preocupa muito com aquela igreja, ele estava expondo alguns erros, corrigindo aqui e ali, estava ensinando para eles o real significado, o real sentido dos dons na igreja. E agora, nessa sessão aqui que a gente está tendo de reflexão, a gente vai se atentar a como os dons devem ser manifestados no nosso meio aqui hoje mesmo. Primeira coisa, tem que ficar muito claro para a gente. Uma primeira coisa, todo cristão recebe um ou mais dons de Deus. Ao sermos chamados por Deus para fazer parte do seu povo, Deus ele também nos está convocando a edificar esse povo. A gente não é chamado para ficar assistindo dos bastidores, não, assistindo sentado, não. A gente realmente é chamado para agir, para atuar, através dos dons que Deus nos deu. O Espírito Santo é aquele que nos dá as ferramentas para que a gente auxilie na edificação dessa igreja, juntamente com todos os irmãos. Vamos voltar para o texto que a gente leu já, lá no versículo 4. Olha o que Paulo diz. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A gente vê diversas cartas apostólicas, se a gente for olhar, a gente vai encontrar diversas listas de dons que o Espírito distribui ao seu povo. A gente vê dom de ensino, dom de contribuição, dom de serviço, de aconselhamento, dom de exortação, de governo, liderança, e dom de misericórdia. São vários. Realmente existe uma variedade de dons. E o que a gente tem que se atentar nesse momento agora é que a fonte desses dons é a mesma. A gente tem que ter consciência de que o dom que a gente recebe não é uma capacidade inata da gente, que a gente nasce com ela ou coisa do tipo. Não. Ela é distribuída pelo Espírito Santo. O dom tem uma fonte, não é você mesmo. A gente tem que se atentar muito a isso. A fonte é o Espírito Santo. E o dom é concedido a nós como uma capacidade sobrenatural mesmo para que nós sejamos agentes da edificação da igreja, agentes da edificação do corpo de Cristo. Não provém de nós mesmos. E isso não deixa espaço para a vanglória. Isso serve para que a gente nunca perca de vista que todos nós fluímos de uma mesma fonte, que é o Espírito. Essa é a primeira reflexão que a gente tem que ter a partir do versículo 4. E dando continuidade, no versículo 5, Paulo diz o seguinte: há diferentes tipos de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. Paulo destaca, então, que os dons nos levam ao ministério. Os dons, eles precisam servir na igreja. Os dons, eles servem para que a gente sirva na igreja. Da mesma forma que Paulo fala que tem vários dons, tem também vários ministérios, justamente porque tem essa ligação entre o ministério e o dom em si. Tem muitas funções, o que ministério significa, né? Tem muitas funções na igreja. Eu posso ensinar, posso liderar, posso interceder, evangelizar, e apesar de ter várias funções, aqui a gente tem que se lembrar de uma coisa principal. O Senhor que está sendo servido nessas funções é o mesmo. Jesus Cristo é o Senhor que é servido, seja comigo ensinando, liderando, evangelizando, intercedendo. Esse é o Senhor que está sendo servido. Isso nos coloca, nós cristãos, num pé de igualdade. Não importa o que o outro faz, ele faz para glorificar ao Senhor, que é Jesus Cristo. O mesmo Senhor que eu glorifico, com as minhas atitudes, com os meus dons. Essa é a primeira coisa que a gente tem, essa é a segunda coisa, na verdade, que a gente tem que se atentar. O Senhor é o mesmo. Por mais que hajam diferentes tarefas, diferentes ministérios, funções, o Senhor que está sendo servido é o mesmo. No versículo 6, dando continuidade aqui, Paulo diz o seguinte: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Paulo menciona, então, que há diferentes maneiras de atuar, ou de operar esses dons e ministérios. Essas formas de atuação aqui referem-se realmente às diferentes maneiras de agir com os dons espirituais e os ministérios que podem ser realizados. Só que, independentemente da forma de atuação, é Deus, o Pai, que opera tudo em todos. Tudo sai da vontade do Pai, Ele que opera todas as coisas. Aqui, Paulo ele sublinha que Deus é o agente soberano que traz tudo à realidade. É Ele que faz com que a operação seja realmente real em nosso meio e edifique a nossa igreja verdadeiramente. É isso que fortalece a nossa unidade como cristãos. Agora, o que a gente já leu aqui, se você olhar bem, Paulo ele chama atenção para uma coisa bem interessante. Toda a Trindade atua na manifestação dos dons. No versículo 4, a gente vê o Espírito Santo ali. No versículo 5, a gente vê Jesus como o Senhor. No versículo 6, a gente vê Deus o Pai. A gente nunca pode perder de vista que nós somos apenas servos numa obra que é guiada, que é realmente edificada pelo Deus triuno. Agora, caminhando mais para o final aqui, no versículo 7, Paulo ele nos ensina que o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Aqui a gente tem o propósito máximo dos dons. O bem comum. Acho que é fácil de ver isso, né? Os dons, eles servem para edificar a comunidade. O dom não é uma coisa particular. As pessoas não se auto-edificam. E, hoje em dia, tem crescido um movimento que eu imagino que você já deve ter ouvido falar sobre ele, o movimento dos igrejados. Já ouviram falar? Alguma pessoa que acha que consegue viver em seu individualismo, autossuficientemente espiritualidade ali, na espiritualidade autossuficiente, na verdade. Algumas pessoas acham que, por si só, elas conseguem viver a plenitude do Evangelho. Só que, meus irmãos, esse texto mostra para a gente que isso é uma grande mentira. A gente deve realmente combater esse movimento e ensinar para as pessoas que o seguem que, na verdade, nós dependemos uns dos outros. Não é ruim que eu dependa de você, nem que você dependa de mim. Na verdade, foi assim que Deus instituiu que a igreja funcionasse. Deus quis verdadeiramente que a igreja fosse um conjunto de pessoas que se completassem através dos dons que Ele mesmo dava, que Ele mesmo escolhia para cada um de nós. E é assim que a nossa comunidade se fortalece no Espírito, meus irmãos. Então, se você é um cristão realmente nascido do Espírito, saiba, tenha certeza disso, você recebeu um presente. E não só um presente, também uma ferramenta, que é o seu dom, ou os seus dons, para ser verdadeiramente útil para o reino de Deus. Se você ainda não sabe seu dom, tire um tempo para ler a Bíblia, orar em busca desse dom. Quando a gente quer descobrir o nosso dom, a gente se vale de duas formas. Existe uma inspiração interna, que é aquela coisa assim que eu vejo que eu tenho mais compelido a fazer naturalmente e tudo mais, que eu vejo que é mais fácil para mim realizar. Só que existe também um segundo ponto, que é
a confirmação da igreja. As pessoas ao nosso redor vão observando as coisas que eu faço bem, edificam a igreja. E assim a gente percebe os nossos dons. Assim, se eu vejo que eu tenho mais aptidão para servir, e as pessoas notam como eu tenho ajudado a igreja com o meu trabalho, saiba que aí está seu dom, irmão. Às vezes a gente procura por coisas de outro mundo, coisas muito, muito além, só que não. A gente consegue encontrar facilmente aquilo que fomos feitos para fazer. E a gente percebe através desse texto aqui que a gente tem que ter alegria, porque Deus que nos manda fazer essas coisas. Ao descobrir o seu dom, meu irmão, você é chamado para compartilhar. Essa é a principal coisa que eu quero que vocês saiam desse momento. A gente é chamado para compartilhar e edificar o corpo de Cristo com aquilo que Deus nos deu. E dessa maneira, meus irmãos, a gente cumpre aquilo que Jesus ensinou. Lá em Mateus 5, 14 a 15. A gente vai ler rapidamente aqui. Jesus nos ensina o que fazer quando a gente descobre a nossa área de atuação. Ele diz, e também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos levantar agora e cantar mais alguns louvores